O contrato estranho do atacante Marcelo Moreno tem rendido muitas dúvidas, não só no torcedor cruzeirense, mas também na imprensa mineira. Hoje, durante o programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, um dos debates seria como vai funcionar esta despedida do Marcelo Moreno, porque estão falando em um contrato de 3 meses com a Raposa. Mas o Pedro Martins, ele concedeu a entrevista à Globoesporte.com e ele falou para lá que o Cruzeiro é muito grato ao Marcelo Moreno e por isso o jogador voltou a pedido do próprio atleta para fazer uma partida festiva. E quando ele fala partida festiva, dá a entender uma partida amistosa. E aí a gente fica se perguntando, se é a partida amistosa, para que o Moreno tem que se preparar fisicamente? Por que o cara tem que assinar um contrato com o Cruzeiro? Não faz sentido. O único sentido que faz é, se ele vai assinar um contrato com o Cruzeiro, significa que ele vai jogar uma partida oficial. Isso aí está rendendo muitos debates nos bastidores. Eu vou colocar na tela para vocês o que a galera do programa Os Donos da Bola falou sobre essa situação. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Belo mesmo se pronunciar. Ele que é tanto das redes sociais, é um cara tão querido pelo torcedor. Vai lá, dá essa força pra gente. Pega, faz um videozinho aí, explica como que vai ser esses detalhes. Porque de verdade, pela apuração que eu fiz, eu não consegui trazer pra você, que é o nosso objetivo, detalhes amarradinhos de como vai ser essa grande festa. De forma geral, existe uma comoção muito grande. O Marcelo Moreno, até respondendo a pergunta ali no GC, né? Quem sou eu para falar quem é ou não é ídolo de alguém? Eu acho que não existe uma regra, né? Cada um constrói os seus próprios ídolos através dos seus próprios regulamentos, né? Cada um, não existe uma trilha, pelo menos na minha opinião, dentro do futebol, para que algum jogador seja ídolo ou não. Se perguntarem ao Thiago Valu Pessoa e cruzeirense, CPF. vai responder sim, com CPF também, vai responder que sim, para ele o Marcelo Moreno é ídolo e não é pouco. E aí nem entrando a questão que ele fez fora de campo, entrando realmente a questão dentro de campo. Então, desde ontem os torcedores repercutindo, muitos entendendo que o Marcelo Moreno pode ser útil daqui até o restante da temporada, outros entendendo que é positiva essa despedida que o Cruzeiro está amarrando ainda, Elton. Acho que a gente não consegue ter mais detalhes, porque os detalhes ainda estão sendo construídos. E até trazer uma fala do diretor de futebol, Pedro Martins, postada ontem pelo Samuel Venâncio no seu Twitter. O Cruzeiro é grato por tudo que o Marcelo Moreno fez para o clube. E como prova disso, atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal, em fim de ter uma despedida digna que ele merece no futebol. No Mineirão lotado, quer dizer, pelo menos o local, a gente já começamos a ter uma dica aqui. Em uma partida festiva em sua homenagem. Ou seja, também dá um entendimento, pelo menos para mim, fecha aspas, a fala do Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Quando ele fala de festiva, a gente imagina que venha a ser Final do Mineiro, um jogo amistoso. Sim, sem ser jogo oficial. Sem festiva Ou ele pode estar dando a conotação de um jogo festivo de grande festa. Eu fico com esse porque entendimento. fica meio dúbio. Mas nesse caso, para mim, pelo menos não estou falando que eu estou certo na interpretação de um jogo realmente feito, né? Um amistoso para que tenha realmente essa festa. É o entendimento hoje, a gente fica aguardando mais informações do Cruzeiro a respeito. Tá, Thiago, Pensa comigo, Valu. Eu acho que o Moreno é um grande ídolo. Só que a situação, Eltinho, é que eu fico muito preocupado quando o torcedor acha que ainda dá para colocar esse grande ídolo para ser um jogador desse elenco. O Moreno foi muito importante para o Cruzeiro. E eu ficaria muito triste que essa história bonita que ele construiu no Cruzeiro fosse manchada de alguma forma. E eu acho que se o Moreno entra hoje para ser mais um do elenco do Nico, ele pode ter essa história manchada. Porque eu acho que ele não consegue hoje, fisicamente, corresponder ao que se espera no futebol brasileiro. É um cara que foi muito importante, 2014, campeão do Campeonato Brasileiro, jogando bola pra caramba, fazendo ídolo, sim. Só que eu tenho esse receio, eu acho que o torcedor tem que saber entender o que vai acontecer. É uma partida festiva, é legal essa volta?
mas é uma partida festiva. Ô Thiago, só endossar o que você está falando, no futebol paraguaio o Moreno não conseguiu uma boa passagem no Cerro Porteño, e o futebol paraguaio, venhamos e convenhamos, ele não é do mesmo nível do futebol brasileiro. E também no futebol equatoriano, apesar do futebol equatoriano estar evoluindo, no Independente Del Valle também não foi uma boa passagem do Marcelo Moreno. Ô, Thiago, ontem eu estava vendo a Dimara participando do programa Tarde na rádio, dizendo que o Marcelo vai ter um contrato de 3 meses e o nome dele vai ser publicado no BID, que é o mínimo que tem que ser de nível de contrato. Mas o cara precisa ter um contrato para fazer um jogo de despedida, o cara precisa de treinar no clube junto com os jogadores para fazer jogo de despedida. Eu, sinceramente, nunca vi isso. Então, é porque eu de verdade que eu não estou entendendo, eu prefiro alguma publicação do Cruzeiro maior, aqui. Ou até do Marcelo. Marcelo é um cara olha só, fantástico. Se ele for agora, esse período de contrato vai acabar no Campeonato Brasileiro. Aí ele vai, tudo bem, vamos colocar mas vai jogo bater de parte do que o Cruzeiro deve aí. Não, tudo bem, Thiago, mas o que eu quero entender é o seguinte, e aí esse período, ele vai ficar 3 meses no Cruzeiro. Não. Então o jogo vai ser daqui a 3 meses. Pode ser. Cara, isso é muito E aí, Thiagão? doido. E aí, Thiagão? Boa tarde. Boa tarde a você, os companheiros. Alguns entendem que ele pode sim vestir a camisa do Cruzeiro ou não. Há muita gente comparando ele ao Papagaio. Obviamente que tecnicamente ele é muito melhor que o Papagaio, pelo menos na minha opinião. Mas fisicamente eu acho que ele já não entrega tanto assim. Citaram aí a passagem dele pelo futebol paraguaio, pelo futebol equatoriano. Na minha opinião, já na Série B, quando ele vestiu a camisa do Cruzeiro, ele já não entregou tudo aquilo que se esperava do Marcelo Moreno. Acho que talvez o Cruzeiro acerta nisso aí. A gente cobra tanto, né, que os clubes não dão valor aos seus antigos funcionários e aos seus ex-jogadores. Acho muito bacana você fazer um jogo festivo e talvez seja até no Campeonato Brasileiro. Prepare aí um jogo que o Cruzeiro venda antecipadamente os ingressos, prepare algo muito bacana e pegue um jogo realmente oficial para, quem sabe, né, o Cruzeiro consiga os 3 pontos, né, já tem um valor aí também, e a despedida do Marcelo Moreno, mas eu acho que o Cruzeiro acerta nessa despedida. Mas vocês não acham que corre o risco, por exemplo, o valor de algum atacante do Cruzeiro, nós estamos falando aqui de Nemo, de Papagaio, se não forem bem, e aí o Marcelo está lá treinando, a torcida começar a pedir para o Marcelo ser utilizado? Eu acho, mas existe um planejamento, né, Breno? Hoje a torcida olha para uma... Eu não fiz uma pesquisa aprofundada para dizer algo pioneiro. E o que eu estou falando de pioneirismo? Eu não me lembro de um ex-jogador que estava fora do clube, que foi contratado para um período de preparação, e depois do período de preparação, ele fazia um jogo de despedida. Tantos outros despediram de tantas outras instituições, mas ou um jogo amistoso e aí a despedida aconteceu, ou enquanto atleta no final do contrato, ou ao final do contrato, fez um jogo e aí aquele jogo de despedida. Nesse caso do Marcelo Moreno, eu acho que é algo pioneiro, sim. Eu não me lembro de escutar algo ou de ver algo parecido, não só no futebol brasileiro, mas até fora daqui. Alguém pode, de repente, fazer uma pesquisa mais aprofundada e me mostrar, mas eu desconheço. O que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas, mas como assim o clube deve o cara, como é que o cara vem e recebe? Cara, veja bem, daqui a pouco preparam, e eu estou dizendo que pode, não estou dizendo que vai acontecer, preparam, e aí você topa fazer um contrato de X milhões, a gente te paga aqui um contrato, você fica no Cruzeiro aqui mais tanto tempo e isso aqui finda a dívida. Não sei, gente. Não sei se isso não pode ser oferecido. Não sei se daqui a pouco ele vem, se prepara, faz um jogo de despedida e daqui a pouco o Cruzeiro tenta vender um percentual da SAF para ele. Eu não sei. Agora, o que eu tenho direito de entender é que não é algo normal. Não é contratar, sai no BID, prepara, treina, academia e tal, para fazer um jogo de despedida. Para mim, é uma coisa que não faz muito sentido. Então nós vamos entender de fato o que está por trás de tudo isso daqui a pouco, quando ele de fato fizer o tal jogo de despedida, ou se de repente ele não se despedir, né, Tim? Ô, HG, daqui... Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!